Tarde. Hoje, o que eu vim fazer aqui, né? Eu vim falar, complementar esses posts todos que eu fiz a respeito do emagrecimento. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas essa semana eu tô falando sobre os 7 erros do emagrecimento. E aí, assim, são tantas coisas para falar que eu achei que só naqueles posts ia ficar uma coisa meio superficial. E aí, por isso eu quis vir aqui hoje, né, pra gente conversar mais um pouquinho sobre isso, até ver, né, se vocês têm alguma dúvida, sobre alguma coisa que eu coloquei ali, né, pra gente conversar mais um pouco, tá? Bom, o pessoal aqui do Facebook, eu não tô conseguindo ver os comentários, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade, quando acabar eu vou respondendo. E aí, então, né, vamos lá. Bom, então, eu falo bastante, né, sobre emagrecimento, mas eu atendo também pessoas que querem ganhar massa muscular. Mas hoje eu acho que a maior parte do meu público é voltado mesmo para as pessoas que querem emagrecer. Então, o que eu percebo, né, ao longo desse tempo todo aí que eu atendo, eu percebi algumas coisas e foram alguns desses erros que eu acabei listando aqui. Um deles é que geralmente quando a pessoa pensa no emagrecimento, ela já pensa assim: nossa, eu preciso emagrecer, mas eu não vou poder comer mais nada do que eu como hoje, vou ter que fazer uma alimentação totalmente diferente. Ou então assim, eu já vou ter que cortar tudo. Então, se eu como doce todos os dias, a partir de amanhã eu já não vou comer mais doce nenhum, né? Então, a partir daquele momento, a pessoa começa a acreditar que para aquela dieta dela dar certo, ela tem que abandonar tudo que ela já fez até hoje para começar de novo, né? E até eu queria saber se com vocês, né, se com o pessoal que tá aqui comigo ao vivo, se isso acontece com vocês também. Se vocês acham, né, ou se já acharam alguma vez que, é porque eu vou começar uma dieta, então agora é foco total, é zero açúcar, eu não posso mais comer nenhum doce, eu não posso mais fazer nada disso, porque vai atrapalhar o meu resultado. E aí, qual que é a questão disso, né? Quando a gente quer começar do máximo, como eu falei lá, isso gera um problema. Porque imagina que assim, às vezes é uma alimentação que você já faz há um certo tempo. Então já tem um tempo que eu faço aquilo. E aí, quando eu vou e já quero mudar minha rotina totalmente do dia para a noite, isso acaba ficando meio complicado. Não dá tempo de eu criar um novo hábito. Então eu vou ali, sigo aquela dieta por um tempo específico, né? Só que chega uma hora que eu não consigo manter, ela não se torna sustentável. E aí com isso, a gente vai deixando de fazer algumas coisas e vai acreditando que não vai conseguir fazer dieta. Por quê? Como tá muito longe da nossa rotina, ou como tem muitos alimentos que de repente a gente nem gosta, né? Seja lá porque você pegou uma dieta da internet, ou porque uma amiga falou assim pra você: olha, começa a fazer essa dieta que deu certo. E aí quando você olha, não tem nenhum alimento que você gosta. Às vezes tem alimentos que ficam difíceis de você deixar preparado. Então tudo isso vai dificultando o processo, né? E o que eu sempre falo para os meus pacientes? Gente, vocês querem começar o emagrecimento? A gente tem que pensar assim, né? Que a mudança, ela é necessária, mas a gente tem que começar aos poucos. Não adianta querer revolucionar a nossa vida do dia pra noite. Ó, até ele tá falando aqui: mudança radical dura pouco e frustra rápido. Inclusive, gente, olha, mais tarde, 9 horas, eu vou conversar com a Eli aqui, né, pelo Instagram. A gente vai dar bastante dicas sobre a questão de como é que você faz para ter, assim, manter a saúde. Então, a Eli vai estar aqui comigo hoje, às 9 horas. Por isso também que eu tô fazendo essa live mais cedo, né? Porque eu queria muito vir falar com vocês sobre essa questão dos posts que eu fiz essa semana. E aí, então, né, como ele falou, uma mudança radical dura pouco. E eu concordo com isso. Por quê? Fica muito distante da nossa realidade, né? Não que é impossível, não é isso. A gente vai mudando aos poucos, né? A gente vai conseguindo criar novos hábitos de uma maneira gradual. Por quê? Querendo ou não, o processo de emagrecimento já é uma coisa que não é tão fácil muitas vezes, né? Então, assim, a gente tem que lidar com crenças, hábitos, né, que a gente tinha em relação à alimentação que vem da infância. A gente tem que pensar que às vezes tem as emoções.
Então, assim, a gente não come só porque tem fome para encher a barriga. A gente come também porque às vezes é um alimento que remete lembrança. A gente come porque a gente tem vontade, porque você tá vendo um alimento e você quis comer. Então, são vários fatores que influenciam essas escolhas alimentares. E aí, quando a gente pensa em radicalizar, então assim, ó, a partir de agora é como se você apertasse assim um botão tipo delete, nada que eu fiz até hoje eu vou fazer mais, e eu vou começar mesmo fazer tudo diferente, né? A mudança, ela é necessária, mas eu acho assim que a gente tem que fazer uma coisa por vez. E aí é como eu falo para os meus pacientes: se você não toma água durante o dia e você sabe que a sua recomendação é de 2 litros, não adianta eu já começar querendo tomar 2 litros por dia. Por quê? Se hoje eu não tomo nada, e aí de repente eu falo, não, a partir de amanhã eu vou começar a tomar 2 litros. Primeiro dia pode ser que dê certo, segundo dia pode ser que dê certo, no terceiro dia você não vai lembrar mais. E aí você vai deixando, vai deixando. Aí o que isso reforça? Aquela crença, tá vendo? Ai, ó, eu não gosto de água. Ah, eu sabia que eu não ia conseguir. Então, é mais fácil você fazer o seguinte: ao invés de já querer começar, já tá conseguindo tomar 1 copo por dia? Toma 2. E assim você vai aumentando, né, de uma maneira gradual. A mesma coisa a fruta. Não come fruta nenhuma? Não adianta já querer começar comendo 5 frutas por dia. A gente pode começar aumentando de uma maneira gradual, né? Porque assim você vai criando esse novo hábito. Então, quando eu falo querer começar do máximo, é em relação a isso, né? Criar novos hábitos de uma maneira gradual que você consiga manter, né? Semana passada mesmo, ele até acabou de entrar. A gente falou muito sobre essa questão da consistência, né? De você manter aquilo. Porque quando a gente pensa no emagrecimento, não é começar agora e depois largar pra lá. Não, a gente tem que começar e manter. E por isso que tem que ser de uma forma que dê ali na sua rotina, que você consiga enxergar soluções, né? Então, peraí, eu consigo tomar 3 litros de água hoje? De repente, ainda não, porque eu não tenho nenhum hábito de tomar água. Mas então eu vou criar, porque daí eu crio essa necessidade, né, de tomar mais água. E sempre vou andar com uma garrafinha comigo. Sempre vou colocar um despertador no celular. Então eu vou procurar alternativas, porque aquilo faz parte da minha rotina e eu preciso manter. Então eu acho que é isso, né? A gente procurar essa mudança de uma maneira que você consiga inserir uma coisa por vez e que você consiga manter tudo isso, né? Uma outra questão também que eu vejo muito, inclusive até assim, com os meus pacientes, né? Nos grupos. Ontem mesmo eu tava conversando com uma paciente, não sei se ela tá aqui ainda, Ale. A gente tava falando muito sobre essa questão de rótulos, né? E hoje também eu falei aqui nos stories, né? Aqui do Instagram. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai e fala assim, eu tô com fome, né? Então eu vou optar por um alimento aqui, que de repente é um alimento diet, um alimento light, porque na nossa cabeça aquilo é o melhor, né? Só que quando a gente vai olhar aquele alimento, muitas vezes a qualidade nutricional dele é muito ruim. Então, ou porque ele tem muito sódio, ou porque ele não tem vitaminas, né? Ou porque não tem fibras. Porque esses alimentos, geralmente, eles têm uma redução, né, de 25% de algum nutriente, seja um açúcar, seja o sal mesmo, ou gordura, né? Então, eles fazem isso. Então, hoje é muito comum a gente encontrar no mercado alimentos que têm baixa qualidade nutricional. Infelizmente, nem sempre a gente se liga nisso, né? E quando eu falo assim, que o segundo erro é comer ao invés de se alimentar, eu quero dizer em 2 sentidos. Um deles é no sentido do quê? Que quando a gente tá com fome, muitas vezes a gente não tem aquele pensamento de, eu tô com fome, então eu vou ali, vou preparar um legume, vou preparar uma comida mais saudável. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Tô com fome, quero resolver isso logo. E até eu costumo falar pro pessoal, a gente com fome não faz boas escolhas. Então eu falo pros meus pacientes, não fiquem com fome, pelo amor de Deus. Senão a gente abre a geladeira e come a primeira coisa que tem. Isso, em comer, é isso. Quando a gente não se preocupa com a qualidade do alimento. Então eu vou pegar o primeiro porque é o mais fácil, ou porque era o que tinha, ou porque eu fui lá no mercado e era o mais prático, sei lá, era mais prático pegar uma lasanha de micro-ondas do que eu chegar na minha casa e preparar alguma comida.
Era o mais prático comer um biscoito, ou era o que tinha, era a hora da fome? Então, falem aqui comigo, por favor, se vocês passam por isso também, de pegar o primeiro alimento que aparece na sua frente na hora que você tá com fome, que geralmente é isso que acontece. Então, comer é isso, né? A gente quer resolver o nosso problema naquele momento. Eu vou comer a primeira coisa que aparecer na frente, tô nem aí se é bom ou se não é. A Sara tá falando assim, não é bom ir ao mercado com fome. Com certeza. Senão, a gente vai lá e acaba pegando tudo que vem pela frente, né? Até eu que sou nutricionista. O Daniel tá falando da farinha láctea. Ele tá comendo farinha láctea, Daniel? Tinha um estoque aí na sua casa, né? A Lê tá falando aqui que sim. Então, gente, comer é isso. Se alimentar seria o quê? Quando a gente se preocupa com a qualidade do alimento. Então, por exemplo, eu vou preparar meu almoço ou eu vou preparar meu café da manhã, mas eu me preocupo em ter alimentos de boa qualidade nutricional. Então, frutas, alimentos integrais, verduras e legumes, né? De repente, um arroz, um feijão, uma carne mais magra. Então, isso é se alimentar, quando a gente se preocupa com os nutrientes que tem naquele alimento. Então, eu vou fazer essa escolha porque para o meu corpo é o melhor, né? Consequentemente, para minha saúde, para o meu emagrecimento, ou até mesmo, sei lá, para o meu ganho de massa muscular, por que não? Para melhorar o desempenho durante o exercício? Também. Então, essa é a diferença entre os dois. E o que eu vejo muito é as pessoas no automático, né? Então a gente pega o quê? O que tá mais fácil. A Sara tá falando fazer lanche com pão de forma. Então, se for uma vez ou outra, não tem problema, né? O que eu sempre costumo falar aqui. A questão é quando aquilo vira um hábito. Então, todos os dias eu como, de repente, um pão com a farinha branca, aí eu não tenho saciedade, aí muitas vezes meu intestino não funciona da maneira correta. E aí isso vai gerando, né, vários efeitos ali no nosso corpo. E com isso, às vezes, ou atrapalha o emagrecimento, ou até mesmo as pessoas acabam até ganhando peso. Então é nisso que a gente tem que pensar, que os nutrientes, eles são super importantes, tanto pra gente manter nossa saúde, quanto também para o próprio emagrecimento, né? Eu já falei algumas vezes que a gente precisa de algumas vitaminas, né, para poder ter um emagrecimento eficiente, senão ele não acontece, né? Então, assim, esse é um outro ponto que a gente tem que pensar. Por quê, né, que nutricionista fica o tempo todo batendo nessa tecla? Tem que comer fruta, verdura, legume. É justamente por isso. Porque nós precisamos nutrir nossas células. Todos os dias, milhões de células são renovadas. E para isso, a gente precisa de pelo menos 44 tipos de nutrientes diferentes. Então, se a gente não tá nem ligando, né, ou não tem essa consciência, muitas vezes também, a gente acaba entrando numa carência nutricional. E aquela pessoa que tem a carência nutricional, nem sempre, essa desnutrição, né, nem sempre acontece só com pessoas muito magras, né? Então, hoje em dia, infelizmente, vitamina D, por exemplo, é uma vitamina que é muito fácil a gente ver a carência. Ferro, né, cálcio. Então, é nisso que a gente tem que pensar, tá? Bom, aí, então, o terceiro ponto, ele seria em relação a desistir na primeira escorregada. Quem nunca, né? Às vezes, os meus pacientes falam assim pra mim: ai, Nutri, olha, tá tudo perdido. Essa semana tá tudo perdido. Aí eu pergunto, por quê? Ah, porque eu comi pizza no sábado. Ou, porque teve um aniversário, eu acabei comendo bolo. Então, as pessoas acreditam que pelo fato delas terem saído ali um dia ou alguma refeição, né, na semana, que acabou tudo, né? A Sara tá falando que o colesterol dela é alto, mas que a vitamina D é ótima. Muito bom. Então é fácil de resolver. Na verdade, os dois, né? Porque a vitamina D, quando a pessoa tem carência, a gente tem através da alimentação algumas fontes, né? Assim como suplementação, se for o caso, e o sol mesmo. Então precisa dos dois, o sol e a ingestão de vitamina D, seja por conta de suplemento, através, né, de suplemento ou da alimentação também. Mas dependendo do grau de carência, tem que ter suplementação. Agora, o colesterol, geralmente dá para você pensar no quê? Em aumentar fibras, que seriam também através de frutas, verduras e legumes,
como aveia, linhaça também entra nessa história. E ver, né, como é que tá a sua alimentação, diminuir consumo de alimentos industrializados, principalmente aqueles que têm a gordura saturada, tá? Bom, então como eu tava falando, né, geralmente as pessoas acham que quando saíram ali da alimentação, né, que foi proposta de repente por um nutricionista ou de acordo com aquela dieta que você pegou em algum lugar, que tá tudo perdido. E aí o que eu falo pra eles? Que a gente tem que manter a calma, né? Ninguém tem alimentação 100% o tempo todo. De vez em quando eu até coloco aqui, quando eu tô comendo chocolate, ou esses dias que eu tava comendo hambúrguer. Por quê? A gente pode ter esse equilíbrio alimentar. Claro que eu sei que é um alimento mais gorduroso, eu sei que ele tem bastante caloria, mas eu não como sempre. Então, quando eu vou comer, eu fico tranquila, porque é uma vez ou outra. E também porque a minha base alimentar é saudável. Então, eu tenho uma boa alimentação o tempo todo e só algumas vezes eu saio ali daquela alimentação. E nesse caso, outra coisa que eu sempre ressalto para eles é o seguinte, que a gente tem que aprender com essas escorregadas, né? Porque pensa, se de repente você foi numa festa ou, sei lá, você comeu alguma coisa ali que não era tão legal, por que aquilo aconteceu? Como é que você pode resolver numa próxima vez? Então eu acho que tudo gera uma reflexão. Que a gente tem que pensar no quê? Da próxima vez, então, eu vou tentar ter uma atitude diferente. E já ir trabalhando isso, né? Eu trabalho muito com os meus pacientes essa questão do planejamento. Então, como é que a gente faz para planejar uma refeição livre? Como é que a gente faz para planejar, né? Igual a Sara falou, hoje é o dia do hambúrguer. Como é que faz para planejar, então, um dia do hambúrguer? Como que a gente faz isso, né? Eu acho importante ensinar que às vezes vai acontecer de você ir numa festa, de alguém te chamar para um almoço, aí você vai aparecer lá no almoço com a marmita, porque você tá na dieta. Não vai, né, gente? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Que a ideia é o quê? Ver quais são suas maiores dificuldades, o que ainda para você é difícil no processo de emagrecimento, por exemplo, ou nessa questão de alimentação saudável, né? E como é que você pode resolver isso? E não desistir, porque se cada hora que eu saio ali, né, do que tá programado ou que eu exagero, de repente eu vou e desisto, como que eu vou chegar no meu objetivo? Né? Sei lá, às vezes eu quero emagrecer 10, 15 quilos. Como que eu vou conseguir emagrecer desse jeito, né? Se cada hora que algo sai fora do planejado, eu deixo pra lá. Então, assim, é como eu falei, ninguém tem uma alimentação 100% o tempo todo. Não tem. A gente tem que fazer o quê? Ter uma base alimentar saudável, o máximo de tempo possível, porque assim, quando a gente sair, não vai ser aquele efeito, né, tão grande no nosso objetivo, no nosso peso, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Então, alguma coisa não saiu como eu planejei hoje, tudo bem. Vou pensar como é que eu posso resolver isso amanhã. E para os meus pacientes eu sempre falo, gente, me chama, me conta o que está acontecendo para eu poder te dar dicas, né? Às vezes também é alguma coisa que não tem nada a ver. Essa questão de alimentos permitidos ou proibidos, né? Tem gente às vezes que acha assim, é errado comer arroz e feijão. E não é. Então, às vezes as pessoas falam assim pra mim, ô Daisy, na consulta, né? Meu problema é que eu como arroz e feijão no almoço, por exemplo. Não tem problema, né? Tudo depende da quantidade que a gente come. O arroz e o feijão é uma das melhores combinações quando a gente pensa em nutrientes. Claro que se você não quiser comer, porque eu prefiro outros alimentos, né? Tem gente que prefere. Tem gente que prefere substituir por outras coisas. Aí tá tudo bem. É sua opção. Mas eu acho que a gente tem que tirar um pouco isso da cabeça, sabe? Isso é certo numa dieta, isso é errado. Depende muito da sua rotina, depende muito do que você consegue colocar em prática. Lembra quando eu falei lá de querer começar do máximo? Então não adianta eu querer revolucionar toda a minha vida porque eu quero emagrecer. Principalmente porque o importante é a gente mudar hábitos para emagrecer, mas manter esses hábitos para evitar o efeito sanfona. Senão, você muda só por um tempo, depois volta a comer tudo aquilo que você comia antes e aí engorda de novo. E isso é muito ruim também para o nosso corpo, né? Bom, vão me falando aí o que vocês estão achando, tá? Que agora eu peguei 2 semanas fazendo live
com outras pessoas, eu tô me sentindo muito sozinha aqui. Pouca gente conversando comigo. Tô me sentindo solitária. Bom, aí então o quarto erro, né, em relação ao emagrecimento é cortar calorias. Então, outro pensamento que as pessoas têm. Ah, porque eu vou começar uma dieta, eu tenho que passar fome. Ou então, eu vou começar uma dieta, eu tenho que diminuir a quantidade de comida, assim, deixar só um pouquinho, sabe? Ou então, só vou comer salada. É muito comum isso, né? Principalmente no horário do jantar. Ah, porque eu quero emagrecer, então agora à noite só salada. Só salada e uma carne e tal. E qual que é o problema disso? O problema disso é que, vamos supor que você é uma pessoa que faz atividade física. Aí você precisa dar o suporte para o exercício. Então, se você ou só fruta, igual o Daniel tá falando, fica o dia inteiro à base de fruta, no terceiro dia desmaia. Não, eu tô brincando. Mas assim, mais ou menos, né? Porque eu vejo muitas pessoas que acabam aderindo, sim, a essas dietas, às vezes de 700, 1.200 calorias. Isso é muito ruim pro nosso corpo, né? Como eu tava falando. Vamos supor que você é uma pessoa que faz atividade física. Então, mesmo que você queira emagrecer, você precisa dar o suporte pro seu corpo, né? Para você conseguir ter energia para fazer o exercício, para você conseguir ter uma boa recuperação. E se você não faz exercício, também, né? Todos os dias nós temos um mínimo de calorias que a gente precisa consumir para manter o nosso corpo, né? Então, assim, para funções vitais, né? Para os órgãos, enfim. Então, a gente chama de TMB, né? Que é a taxa do metabolismo basal. Se eu diminuo muito isso, é como se eu desse um start no meu corpo. Tipo assim, epa, peraí. Vou acender um sinal de alerta porque alguma coisa tá errado. Tá vindo muito menos do que eu preciso. E aí, com isso, o que o nosso corpo faz? Nosso metabolismo vai ficando cada vez mais lento para gastar menos caloria, para ele conseguir manter a gente de pé, né? E aí, com isso, a pessoa tem dificuldade em emagrecer. Então, vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas eu não sei por que eu não emagreço. Eu só como salada, ou eu como tão pouquinho, eu quase não como, fico o dia inteiro sem comer. Vocês já viram isso? Eu escuto bastante. Não só, assim, paciente, mas também pessoas, né, da minha família, amigos, às vezes a gente conversando. Então, as pessoas acabam falando isso, né, que elas comem pouco e mesmo assim não tem o resultado que elas esperam, né? Então, assim, isso é muito ruim. Tanto pelo fato de que, quando a gente restringe muito, né, a quantidade de calorias, a nossa fome pode ficar maior em alguns casos. E aí, então, por um tempo você consegue, mas vamos supor, chega à noite, você tá com tanta fome que às vezes você acaba descontando isso em comida, né? Então, vai entrar aquela questão de não se preocupar com o que a gente come, vai comer a primeira coisa que vê pela frente. Ou vem o boicote, né? De começar a ficar com tanta fome, ou a privação é tão grande que a gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente não pode. Então, por exemplo, eu acredito que eu não posso comer um chocolate. Então, quanto mais eu penso que eu não posso, mais eu quero. Teria essa questão também. Essa outra que eu falei, né, de deixar nosso metabolismo mais lento e com isso gerar, né, depois de um tempo, essa dificuldade em emagrecer. Então, assim, são várias coisas, né? E aí é como eu falo, nem sempre para emagrecer a gente precisa diminuir muito a quantidade de calorias. A Sara falou que já ouviu muito isso. Muitas vezes a gente consegue até colocar bastante coisa. Eu não sei se vocês já viram, mas de vez em quando eu compartilho aqui algum plano alimentar que eu faço. E um dia eu até fiz um vídeo falando, né? De um paciente que ele, acho que, se eu não me engano, eu acho que ele emagreceu mais de 8 quilos. E se vocês vissem o tanto de coisa que tinha para ele comer no dia, então assim, era bastante coisa. Então assim, vários horários, né? Com porções que não eram tão grandes, mas ele tinha ali, acho que se eu não me engano, 4 ou eram 5 refeições para fazer no dia. E mesmo assim, ele conseguiu emagrecer. Porque o caminho não é passar fome, né? O caminho é você procurar alimentos que vão nutrir o seu corpo, como eu falei, e que vão te dar saciedade. E claro, diminuir um pouco, né, a quantidade de comida, mas passar fome acaba sendo uma coisa ruim para algumas pessoas, porque você vai
acabar comendo mais, entra essa história do metabolismo. Então, são várias coisas que acabam acontecendo, né? E aí, o quinto ponto é o sono, né? O sono ruim. Então, assim, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, ah, mas eu tô dormindo pouco, seja por conta do trabalho, ou depois que a gente tem filho, ou até mesmo, sei lá, né, vai acontecendo várias coisas ali no dia, a gente tem que resolver e tal, e acaba ficando com o dia bem corrido, e acaba diminuindo as noites de sono. Mas quando eu falo um sono ruim, eu não estou falando em relação à quantidade de horas que você dorme, e sim com a sensação que você acorda. Então, assim, quando você dorme, do pessoal que tá aqui comigo ao vivo, vocês acordam com uma sensação de que realmente descansaram ou vocês acordam com aquela sensação de cansaço? Porque o que acontece? Para cada pessoa tem ali uma quantidade de horas que é indicada. E isso a gente tem que se conhecer e saber quantas horas para você é suficiente para você acordar bem, né? Para você acordar com aquela sensação que realmente descansou. Então tem aquelas pessoas que às vezes com 5 horas já é suficiente, 7, 9, 10. Então depende muito. Ó, a Sara disse, fiquei impressionada. Quantas calorias perdemos durante o sono? Vi pelo aplicativo. Na verdade, assim, quando a gente pensa, sei lá, em emagrecimento, a gente tem que pensar no quê? Como eu falei com o Daniel, né? Inclusive ele que tá aqui, numa live que nós fizemos. Se é uma pessoa que faz exercício, ela dá o estímulo no exercício e durante o repouso, geralmente é quando ocorre a maior queima de gordura, né? Então, assim, às vezes acontece, né? Nosso corpo tá funcionando. Então, para ele funcionar, ele precisa de energia, né? E aí ele vai gastando caloria, sim. Algumas coisas mais, outras menos. Vamos lá. A Lê diz que quer dormir mais. Mas a Lê dorme tarde, viu? A Lê a gente até combinou. Depois você vai me contar, Lê, se deu certo de dormir meia hora mais cedo ontem. Que a gente tava conversando sobre isso. Esses dias era eu e ela, se eu não me engano, 2 horas da manhã batendo papo pelo Instagram. Aí o Daniel tá falando aqui que ele acorda descansado. Ó, ele dorme 5 horas e fica novo. Então, assim, no meu caso, eu preciso de pelo menos 7 horas. 10 horas seria, sim, um sonho de vida. Mas 7 horas pra mim é suficiente. A Sara tá falando aqui que ama dormir, mas acha que 8 horas é excelente. E o Daniel disse que quando tem 2 turnos de trabalho, ele dorme mais 1 hora à tarde. Ah, legal, legal. Ó, a Elo acabou de entrar também. A Lady que foi dormir 2 horas ontem. Já foi um pouco mais cedo, né? Se eu não me engano. Dá pra gente tentar. Eu falei pra Lê pra ela colocar um despertador pra lembrar a hora de dormir. Às vezes funciona. Eu coloco aqui em casa às vezes, porque eu vou me empolgando nas coisas. E aí, se eu fico a semana inteira dormindo mal, quando chega, tipo, sexta-feira eu tô muito irritada. Pra mim, o sono, ele tem esse impacto, né? No meu humor. Então, é legal a gente observar o nosso corpo e ver se o que você tá fazendo hoje, né? Se as horas de sono que você consegue na sua rotina, se é suficiente ou se você sente alguma diferença. Porque, por exemplo, no exercício, como eu gosto de fazer exercício de manhã, quando eu durmo pouco, eu também sinto diferença na minha disposição do treino. Então, é meu humor, é minha disposição, tudo isso fica diferente, tá? E aqui, né, quando eu volto para o assunto do emagrecimento, por exemplo, quando a gente não tem um sono de qualidade, né, realmente descansar, como o Daniel falou, o que acontece? Tanto a questão do que o sono propõe pra gente, né, de realmente relaxar e tudo mais, isso não acontece, quanto também vocês imaginem que durante o sono, alguns hormônios eles são liberados, né? E esses hormônios, eles são fundamentais para a gente ter saciedade durante o dia. Então, se a gente não tem um sono de qualidade, muitas vezes a gente também não tem saciedade durante o dia. Então, não sei se vocês já viram, né? Mas tem vários estudos que indicam que pessoas que dormem pouco ou pessoas que têm uma qualidade de sono ruim têm uma chance maior de ganhar peso. E aí, né, existe essa relação com a saciedade, existe relação também com a questão do estresse, né? Porque quando a gente tem muito cortisol circulando, também faz com que a gente tenha uma produção maior de gordura. Então, tem tudo isso, tá?
E aí aqui, na verdade, é aquela história, né? Vê aí quantas horas seria necessário para você e como é que você faz para incluir essas horas no seu dia. Afinal, dormir é muito importante, né? Não só para o emagrecimento, mas para nossa saúde também. E aí, complementando, né, o sexto passo, ele seria, o sexto erro, na verdade, ele seria a questão do estresse. Hoje, a gente tem excesso de atividades, agora na quarentena, né, tá todo mundo aí sem muito rumo, então a gente acaba ficando bem estressado em alguns horários do dia, né, ou aquelas pessoas que têm um serviço estressante, enfim, algumas pessoas mais do que outras. Mas é muito comum ver pessoas estressadas hoje em dia. E o estresse, como eu falei, ele causa um efeito muito negativo no nosso corpo, não só em relação ao emagrecimento, mas como uma saúde, como a saúde olhando ali como um todo, né? Imaginem que assim, agora, por exemplo, está chegando o inverno. Já é uma época do ano que a gente tem uma predisposição maior para resfriados, para gripes, né? E quando a pessoa é estressada, o sistema imunológico ele também pode ficar comprometido. Então, teoricamente, essas pessoas, né, estressadas, nessa época do ano, teriam uma chance maior, né, de ter resfriado, de ter gripe, de ter algum problema ali em relação a isso, né, que tem a ver com a questão da imunidade. Então, gente, a questão do sono é importante, a parte de exercício é importante, né, pra gente conseguir liberar serotonina e diminuir esse estresse. Que mais que a gente tem que pensar? Colocar atividades prazerosas no nosso dia. Então, assim, eu não consigo fazer exercício, mas será que você não consegue dançar? Será que você não consegue, de repente, fazer uma outra coisa que vai ser legal no seu dia? Conversar com alguém, ler um livro, ouvir uma música, tomar um banho mais relaxante. Não sei. Procurar alguma coisa que você goste de fazer, sei lá, aprender alguma coisa nova, né? Para realmente a gente ir diminuindo esse estresse, né? A Sara falou que no inverno dá muita fome. Sara, isso acontece porque o nosso corpo ele precisa gastar mais calorias para manter nossa temperatura corporal. Então, por conta disso, no inverno a gente tem mais fome, né? Porque ele fica o tempo todo ali tentando manter nossa temperatura. E até é no inverno que é a melhor época do ano para emagrecer. Então, o pessoal começa a se preocupar com o projeto verão lá pela primavera, né? Mais ou menos. Só que, na verdade, a gente já devia começar a se preocupar de agora. Começou outono e inverno, é a melhor época. Porque pensa, seu corpo está trabalhando, né? O metabolismo está trabalhando mais rápido para manter sua temperatura corporal. Se você consegue controlar o que você come, tendo uma boa alimentação, você vai conseguir emagrecer com mais facilidade. Se consegue colocar um exercício, melhor ainda, né? Então é assim que acontece. Ó, ela colocou assim, faz sentido. Faz mais sentido. Estou me sentindo mais magra. Porque Curitiba é muito frio. Mas é verdade, é assim mesmo. Bom, e aí então o sétimo passo, né? Então o sétimo passo é acreditar que emagrecer é impossível. E por que muitas vezes acreditam nisso, né? As pessoas acreditam nisso. Geralmente porque elas já fizeram várias dietas e não conseguiram ter o resultado que elas queriam. Ou porque já conseguiram emagrecer e depois ganharam peso de novo, várias vezes, né? Que é o que a gente fala ali, que é o efeito sanfona. Ou porque, de repente, sempre falaram pra ela aquilo, né? Porque você já, desde pequenininha, você era assim, já é da sua genética. Enfim, né? A gente tem várias crenças, às vezes, a respeito disso, né? E aí, então, as pessoas começam a acreditar que realmente elas não vão conseguir. Seja por experiências que elas já viveram ou por coisas que as pessoas falam. E, na verdade, é aquilo que a gente estava falando aqui no começo. Emagrecer nem sempre é fácil. Mudar a alimentação nem sempre é fácil. Mas é super possível. E como é que a gente tem que fazer isso? Como eu falei lá no começo, sem querer radicalizar. Então, começar uma coisa por vez, começar com calma, vai vendo ali o que você já consegue incluir na sua rotina e realmente ter esse cuidado em criar um novo hábito. Não é pensar assim, eu vou fazer isso agora até eu chegar no peso X.
e depois eu penso nisso. Não, já vai pensando o que você vai conseguir manter quando você chegar no peso X. Porque vai ser importante para você não perder o seu resultado. Senão a gente fica o tempo todo naquilo, engorda e emagrece, né? Então, é muito importante que a gente mude realmente os hábitos e vá fazendo isso de uma maneira gradual e que você consiga manter sempre, né? Então, às vezes, até ontem eu estava falando também com outra paciente, a gente estava comentando sobre a questão de não ter na semana um dia X para comer lanche. Por exemplo, eu não tenho isso. Então, final de semana, a minha comida é a mesma da semana. E às vezes acontece de ter alguma coisa diferente, mas eu não tenho isso aqui na minha casa, eu não tenho essa rotina de domingo eu tenho que fazer um almoço diferente. É sábado ou é sexta, o jantar a gente já não come comida, a gente já vai comer um lanche. A gente não tem isso aqui em casa. E isso é muito bom, porque tanto eu consigo manter a maior parte do tempo uma boa alimentação, quanto também isso me dá liberdade para eu poder comer as coisas que eu gosto. Porque é como eu sempre falo, não é porque eu sou nutricionista que eu só gosto de fruta, verdura e legume. Eu gosto também de comer um chocolate, eu gosto de comer pizza, hambúrguer, mas eu não faço isso sempre. Então minha base alimentar é saudável. Uma hora ou outra que eu tenho vontade, eu vou lá, como aquilo que eu queria e pronto, acabou. Sem peso na consciência, sem engordar no outro dia. Por quê? O equilíbrio alimentar, né? Que eu sempre falo. Eu sempre falo aqui pra vocês. Então, ter ali 90% do tempo uma boa alimentação e 10%, se for necessário, a gente inclui ali algum alimento que a gente gosta, né? Também não comer por comer, só porque tá ali, não. Algo que você gosta, que faz sentido pra você. E sempre pensando na moderação, né? A Sara tá falando aqui, quanto menos come, menos vontade sente, né? Ô Sara, eu não sei se quanto menos come, menos vontade sente. Eu acredito que é a questão do novo hábito mesmo, sabe? Porque quando a gente começa a mudar, igual eu, por exemplo, antigamente eu tomava muito leite. Eu gostava muito de leite, leite puro mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui diminuindo essa quantidade de leite. Fui colocando outras coisas no lugar, que eu achei que era mais interessante na minha alimentação. Outros tipos de proteína, né? E hoje em dia, eu quase não tomo mais. Então, assim, não porque eu não sinto vontade. Às vezes eu até sinto, mas é porque eu tenho outras coisas ali na minha rotina. Então, você vai criando novos hábitos e vai deixando algumas coisas pra lá, entendeu? E claro, né, quanto mais a gente come, mais a gente reforça aquilo. Então, aquela pessoa que começa a fazer uma reeducação alimentar e vai tirando vários alimentos, né, colocando coisas mais saudáveis, quanto mais ela faz aquilo, mais reforçado vai ficar aquele bom hábito na vida dela. À medida que ela vai voltando a comer lanches, doces, muitos industrializados, também vai reforçando. Então, assim, a gente tem essa tendência, né, de ao longo da vida reforçar ou criar novos hábitos. E eu acho importante a gente identificar quais são os hábitos que não são legais na nossa vida e realmente procurar tirar ele, né, assim, ou até mesmo, como eu falei, diminuir o máximo possível ali aquela ação, né. Bom, então assim, falando, né, de uma maneira mais detalhada sobre os posts, eu espero que vocês tenham gostado. Então, se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode mandar, a gente vai conversando. Mais uma vez, hoje às 9 horas eu vou conversar com a Eli. Nós vamos dar algumas dicas em relação a como é que você faz para ter produtividade, né? As pessoas agora que estão trabalhando em casa e ainda assim conseguir cuidar da alimentação, ainda assim conseguir dar conta de casa. Então, tudo isso aí a gente vai falar hoje às 9 horas. E eu também queria falar para vocês que na segunda-feira, obrigada, Sara, que na segunda-feira eu começo mais um grupo de desafio. Na verdade, a inscrição dele vai até amanhã. Vai ser um grupo de 21 dias, né? E como é que vai ser esse grupo? Então, eu vou trabalhar essa questão dos hábitos, né? Como é que você faz, de repente, para ganhar tempo no preparo dos alimentos? Evitar desperdícios. Ou até mesmo, como é que você faz para comer um alimento que você gosta muito, mas que não é tão saudável? Questão dos doces, né?
realmente, assim, ajudar as pessoas que querem o emagrecimento, criarem novos hábitos e, quem sabe, até reforçar esses hábitos. Então, todos os desafios que eu pensei para esses 21 dias, eles são programados, né? Baseado em coisas que eu acho muito importante quando a pessoa quer iniciar o emagrecimento ou quando quer manter, né? Então, além disso, também eu peço sempre pro pessoal ficar mandando foto do que eles estão comendo, para eu poder comentar, né? Para quem participa do grupo, isso é legal, porque você tem mais opções. Então, às vezes eu vejo ali um prato e falo, nossa, que legal essa opção. Será que eu também posso incluir? E aí eu acabo tendo ali mais opções, né, para variar mais, para não enjoar. Além disso, também receitas eu vou compartilhar. Vou ajudar nessa questão do foco, da motivação, né? Então, estou pensando em algumas dinâmicas para conseguir ajudar as pessoas a manterem até o final. E aí, né, além disso, também vou dar o suporte através do grupo, vou ficar à disposição para tirar dúvidas, vamos dar bastante dica. E as meninas que participaram do outro grupo, que acabou semana passada, muitas, né, resolveram continuar. Então, eu já tenho bastante gente inscrita. Amanhã encerra, né, as inscrições, mas já tem um pessoal. Eu tô colhendo as informações, mandei um questionário para ver se eu tenho que adicionar mais alguma coisa. E aí, se alguém que tá vendo aqui tiver interesse em participar do grupo, me chama no WhatsApp, tá? Tem aqui na minha bio, né? Mas eu vou deixar aqui também. Se alguém quiser, me chama, que daí eu explico melhor como funciona o grupo, né? Se você também tiver alguma dúvida. Deixa eu só colocar o número aqui. E aí a gente acaba conversando melhor sobre o assunto. Nutri. E aí, assim, é bem bacana, né? Porque no grupo a gente tanto tem o apoio das pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Quanto também a gente acaba ganhando de todas as partes, né? Porque o pessoal acaba compartilhando experiências, igual as meninas da outra vez elas acabaram falando, muitas coisas que elas faziam, né? Ah, eu faço isso para ganhar tempo. Ah, eu uso esse utensílio, eu comprei tal coisa que facilita a minha vida. Eu não tô conseguindo fixar. Ah, tá. Foi. Bom, então assim, elas acabam compartilhando bastante coisa. É legal porque eu consigo fazer num preço mais acessível, né? E aí com isso também a gente consegue ajudar aquelas pessoas que de repente agora estão com um pouco mais de dificuldade, mas que gostariam de uma informação correta, de um profissional ali para acompanhar por um tempo, né? Então, se você busca isso, de repente você quer emagrecer de uma maneira mais simples, com dicas práticas, né? Tem dúvidas em relação a receitas, não sabe muito bem como montar algumas combinações. Esse grupo aí eu vou poder ajudar nessas questões também, tá? E aí, gente, eu gostaria de agradecer, né? O pessoal aqui da 5 que estiveram comigo. Depois eu vou colocar lá uma enquete para saber se vocês preferem esse horário mais cedo mesmo, ou se a galera prefere mais tarde. Para eu fixar um horário. Eu quero fixar um dia e horário da semana para eu vir aqui bater um papo com vocês. Eu tenho vários temas já, inclusive um próximo que eu tô pensando é sobre o consumo de doces, que as pessoas falam muito sobre isso, né? Que é uma das maiores dificuldades. E um outro sobre leitura de rótulos. Mas aí eu coloco aqui para vocês, né, ficarem por dentro aí de quando que vai ser. E eu gostaria de sugestões de outros temas e também de horário para fazer a live, tá bom? Então vamos ver se alguém aqui tem alguma pergunta. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. Deixa eu ver se tem alguma que eu consigo ver aqui no Facebook. Se tem alguma pergunta. Ai, gente, não consigo ver. Bom, enfim, se tiver alguma pergunta aqui do pessoal do Facebook, pode colocar aqui nos comentários, que assim que acabar eu respondo, tá? Eu não tô sabendo lidar muito bem com esse novo jeito de fazer live no Face.
Fiquei tanto tempo sem fazer que agora eu não sei mais mexer. E do pessoal aqui do Instagram, gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp, ou então pode me mandar aqui no direct, que daí a gente vai se falando. E mais tarde, 9 horas, quem puder, conto com vocês para conversar comigo e com a Eli, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!